pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana do Flor de Melissa, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje a gente está dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 6, o Cristo Consolador, Advento do Espírito de Verdade, Instruções dos Espíritos, no item 6. Capítulo 17, Sede perfeitos. Item 5, Parábola do Semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo, estando na margem, ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo, e quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tomam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. São Mateus capítulo 13, versículo de 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para que as quais eles não são, senão a letra morta que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não vem neles senão um objeto de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as teres ouvidos são tão frios e indiferentes quanto antes, que depois que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmo, dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? Senhor Jesus, Mestre querido, equipe espiritual que coordena esta casa, companheiros da espiritualidade que amparam e preparam o ambiente para este estudo, espíritos que se achegam até aqui para junto de nós receber o remédio, a acolhida necessária para as dores, para as dúvidas, para as necessidades dos nossos espíritos. Obrigado, Senhor, por esta bendita oportunidade de trabalho, de aplicação dos seus ensinamentos no nosso cotidiano, de renovação de nossa confiança. Que todos nós sejamos amparados, de acordo com a nossa necessidade e a nossa sinceridade de sentimento. Obrigado, Senhor,
pelo dia de hoje. Obrigado pela vida, obrigado por cada um dos obstáculos colocados na minha caminhada e pela força em suportá-los e verdadeiramente interiorizar em meu espírito o que é necessário para o meu amadurecimento espiritual. Que todos nós sejamos amparados hoje e abastecidos para continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Que assim seja, Senhor Jesus. Bom, pessoal, dando continuidade ao capítulo 6, para quem está acompanhando a gente, o Cristo Consolador, a gente está nas instruções dos Espíritos, no advento do Espírito de Verdade. No estudo passado nós falamos do item 5, hoje nós vamos falar do item 6. As instruções dos Espíritos desse capítulo é o advento do Espírito de Verdade e todas as mensagens desse capítulo em particular são do Espírito de Verdade. Item 6 é uma mensagem trazida em Paris no ano de 1861. Olha, gente, eu vou ser bem sincera que eu nunca li essa mensagem da forma como eu li por esses dias. O Evangelho, ele tem isso, né? Conforme a sua necessidade, ele te preenche, ele te traz um consolo, por isso que é o Consolador prometido. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. O que Jesus trouxe para nós foi ensinamento puro. Foi uma moral solidificada dentro do amor e da caridade, da paciência, da honestidade, da resignação. Eu não consigo citar um exemplo maior de resignação na Terra do que o de Jesus. Passar pela crucificação, da forma como ele passou, é o maior dos exemplos trazido para nós, para que durante todas as nossas adversidades, durante todas as dificuldades que se apresentarem na nossa vida, a gente tenha resignação, porque o exemplo maior é ele. Se ele conseguiu, a gente também consegue. Eu já falei aqui que a gente tem um desculpismo em falar que a gente não é Jesus, que a gente não é perfeito como Jesus. Mas a gente tem que pensar que as nossas provas, elas são cabíveis ao nosso estágio de evolução. As provas que são colocadas para nós, elas nunca serão maiores do que aquilo que a gente consegue suportar. Deus não faz isso com ninguém. Deus não é um Deus que pune, um Deus que castiga. Ele é um Deus que ensina, e ensina com amor, porque Ele coloca para nós um caminho de amor a ser seguido. A gente é que se desvia pelas nossas más tendências. Ele coloca para nós as opções de amor, e mesmo dentro das piores adversidades que a gente passa, a gente consegue encontrar o amor, a gente consegue encontrar a união, a gente consegue encontrar aquilo que Jesus trouxe para nós e que Deus espera que nós façamos. O que ele coloca aqui é que a gente seja tão resignado quanto o nível de nossas provas. Quanto maiores forem as nossas provas, mais felizes a gente tem que ficar, porque é sinal de que a gente está conseguindo caminhar para frente, rumo à perfeição. Está longe ainda de nós, sim, está muito longe, mas que é o caminho que a gente vai chegar, é o caminho que a gente trilha, é para isso, nosso objetivo é esse. Então, quanto maior for a nossa prova, mais satisfeito a gente deve estar, e a gente tem que ter a consciência de que mais resignado a gente deve ser. O que é resignação, gente? Resignação é você suportar a prova sem reclamar, sem se revoltar. Mesmo que a gente não entenda o porquê daquilo naquele momento, e isso é natural acontecer, isso está acontecendo comigo hoje, nesse dia, eu não entendo ainda o porquê da dificuldade que eu estou passando. Mas eu sei que lá na frente eu vou conseguir compreender. E eu vivo hoje essa dificuldade com o objetivo de compreensão, não com a revolta, não com a negação. Eu não aceito isso, eu não quero isso. Por que está acontecendo isso? Ah, mas você não sabe e você não vai perguntar por quê? Não. É para quê? O que é que eu preciso transformar dentro de mim?
Porque a resposta está aí, gente. O Evangelho falou no início, né? A parábola. Sim, parábola do semeador, vocês vão ver que tem tudo a ver com isso daqui. A gente está hoje num campo de plantação. O que é que eu preciso transformar dentro de mim diante desta adversidade? E aí a gente vai encontrar a resposta, e essa é uma resposta particular, eu não dou a resposta para ninguém, e ninguém me dá a minha resposta. E aí a gente vai encontrar um caminho de resignação. Obreiros, ele fala também, gente, chorem. A gente tem uma dificuldade, né, para chorar, a gente fica segurando o choro, a gente acha que quem é forte não chora. Isso é ilusão, gente. Chora tudo que você tem para chorar. Senta, chora, lava sua alma, levanta, respira fundo, lava o rosto e vai à luta. É assim. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Olha que coisa mais linda, gente. Quando eu falei que o advento do Espírito de verdade é lindo, ele é mesmo. Por que a gente abre um sulco na terra, Aparecido? A gente abre um sulco na terra para preparar ela para a plantação, para colocar a semente numa boa terra. Numa boa terra. E o que é que a gente abriu entre aspas, ao acaso? A semente que cai na terra, boa. Aqui ele está falando para a gente preparar a nossa terra, para a gente preparar o nosso espírito, para tudo o que for necessário ser vivido e aprendido com resignação. Recomeçar no dia seguinte a rude jornada da véspera. Recomeçar todos os dias. É um recomeço a cada dia, com a oportunidade de ser melhor do que ontem. Se ontem não deu certo, eu tenho oportunidade hoje. Se ontem deu certo, eu tenho oportunidade de ser ainda melhor. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo. Nosso trabalho braçal vai nos fornecer o alimento para a gente sobreviver, né? Que a gente precisa se alimentar. Mas vossas almas não estão esquecidas. Então a gente trabalha aqui para alimentar o nosso corpo. Mas e o nosso espírito? Eu, o divino jardineiro, as cultivo nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. Então a gente precisa começar a enxergar o que tem nos nossos pensamentos. É a maior dificuldade que a gente tem. O que é que eu estou pensando? Dominar o meu pensamento. Porque se eu sou uma pessoa que só pensa coisa ruim, que só pensa tragédia, que só tem pessimismo, que só pensa mal do outro, fica difícil a energia que eu gero em volta de mim para conseguir receber esse amparo, receber esse cuidado. Porque o amparo e o cuidado, ele tá para nós, para todos nós. Cada um com a sua necessidade, cada um com o seu merecimento, mas todos têm um amparo. O que vai diferenciar um do outro é a condição de perceber esse amparo. Porque se eu não gero uma condição de percepção, eu vou achar que eu estou desamparado, eu vou achar que eu estou sozinho, porque eu sou uma pessoa que só pensa coisa ruim, que só pensa tragédia. Fica difícil perceber o amparo se eu não gero um campo propício para isso. Então a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, vigiar e orar. A gente tem que aprender a dominar os nossos pensamentos. O domínio dos nossos pensamentos é o que vai nos livrar de muitas dificuldades que a gente passa. Porque, gente, se a gente tem uma adversidade real, algo que é real, concreto, que eu consigo pegar, então eu tenho um revés financeiro, por exemplo, é real na minha vida. E eu sou uma pessoa que só pensa em tragédia, esse revés financeiro ele vai ficar muito pior. Ele vai ter uma dimensão na minha vida que talvez não seja tamanha, porque eu estou aumentando ele por conta dos meus pensamentos. Então eu poderia olhar aquilo com um olhar diferenciado, de aprendizado, de reinventar-se. É hora de sair da zona de conforto, porque às vezes a gente fica na zona de conforto, tá tudo bem, acha que tá tudo bem, mas eu não estou transformando nada. Eu só estou na minha zona de conforto, mas eu não estou transformando nada. Aí vem uma adversidade para que eu me movimente, para que eu transforme, para que eu enxergue que eu tenho capacidade.
para que eu enxergue outras possibilidades, para que eu, dentro dessas possibilidades, auxilie outras pessoas. Eu acho que eu vou falar uma coisa, você vai parar aí, né? A gente vai parar aqui e semana que vem a gente continua o mesmo item 6. Vou falar, vamos pegar o efeito da pandemia do Covid-19. Quase 4 milhões de pessoas desencarnaram e algumas milhões de pessoas não sofreram com o vírus, não se contagiaram pelo vírus. É ilusão aquele que não se contagiou pelo vírus ficar nessa zona de conforto achando que não precisa fazer algo. Ou então, eu não peguei, então eu tive o merecimento de não pegar e responsabilidade do outro que não se cuidou. No momento que o planeta Terra está passando, essa pandemia ela serviu realmente para igualar, para mostrar para nós, por exemplo, que não nos contagiamos pelo vírus, o que nós precisamos e podemos fazer de diferente a partir desta pandemia. Porque é um convite, é um chamamento íntimo e a resposta é de cada um. Quais são as adversidades que nós estamos passando? Cada um de nós está passando, está tendo uma oportunidade de olhar para o lado e fazer algo de bom para aquele que sofre, para aquele que tem alguma necessidade, para aquele que está cometido de alguma situação desfavorável ao olho do homem, mas protegido ao olho de Deus, como foi falado aqui hoje. Então, a hora que a Juliana estava falando, me fez isso. Qual é a adversidade que eu estou passando e não estou querendo olhar? O que está acontecendo na minha vida que eu estou mascarando, que eu não estou querendo aceitar, que eu não estou tendo resignação? E aí eu acho que cada um de nós sabemos o que é. Porque antes desta pandemia, o ser humano encarnado no planeta Terra, ele estava vivendo uma vida de fantasia, uma vida de interesses, uma vida de quem tinha mais dinheiro podia mais, quem tinha menos dinheiro podia menos, então eu sou melhor do que o outro. De repente aconteceu uma situação que igualou todo mundo. Todo mundo enxergou que igualou, só que logo depois já começou de novo a diferença, a desigualdade. O que tem mais já começou a se sentir melhor do que o outro, o que tem menos já começou a não querer se importar em fazer as coisas porque tem menos mesmo. Só que todos nós tivemos um choque de consciência de que somos iguais, realmente somos iguais. E você vê um vírus que ele acometeu quem tinha 1 trilhão e quem tinha 1 centavo, então igualou todo mundo. Os hospitais, independente se era um hospital público, se era um hospital particular, não tinha o que ser feito. E agora nós já começamos de novo a nos distanciar dessa igualdade. Então o convite é esse: nos olharmos e aceitarmos esse chamamento para transformar os sentimentos, para aceitar as adversidades. E essas adversidades elas são muito particulares, não é só adversidade material, ela é uma adversidade moral, espiritual, enfim, cada um sabe. Então, não sei. Esse é o pensamento mesmo, né? Da igualdade e da dor, né? Todos nós estamos suscetíveis à dor. Todos nós estamos num planeta de provas e expiações, necessitando de provas, né? Necessitando de expiações. A gente precisa aprender a se conhecer, a gente precisa aprender a se olhar. O que o Luciano falou é você se olhar e ver identificar qual é a sua diversidade, de identificar e aceitar, que é o que eu estava dizendo, né? Não é questionar por quê, e sim para quê dentro de mim. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso mestre, o nosso exemplo maior, pedindo o amparo necessário para cada uma das nossas dores e das nossas aflições. Que nós possamos olhar para dentro de nós, encontrando cada uma das adversidades pelas quais passamos, podendo o Senhor Jesus transformá-las em oportunidade de aprendizado, oportunidade de transformação,
oportunidade de sermos melhores, de nos reinventarmos. Que nós tenhamos condições cada vez mais de estabelecermos uma fé raciocinada que nos levem ao entendimento de quem somos, do que estamos fazendo aqui na Terra, qual o nosso objetivo, quais os nossos sentimentos. Agradecemos imensamente, Senhor, pelos Teus exemplos, pela Tua passagem aqui na Terra e pedimos que nos abrace durante as nossas adversidades, trazendo para nós o conforto e o aconchego tão necessário quando estamos passando por uma dor, por algo difícil e que, pelas nossas tendências, algumas vezes nos sentimos sozinhos, desamparados, não compreendemos o que é necessário transformar, não compreendemos o que é necessário ser feito, nos sentimos perdidos. Nos abrace, Senhor, nos ajude a manter os nossos pensamentos elevados, nos ajude para que nós possamos nos conectarmos com a espiritualidade que nos ampara, com o nosso anjo de guarda, que tenhamos ações assertivas e que possamos ter êxito diante das nossas dores. Ampare a todos que necessitam, Senhor, todos os lares que passam por dificuldades, mães que perdem seus filhos, ampare a todos, cada um na sua condição e cada um no seu entendimento. Olhe pelo nosso planeta, Senhor, que assim seja.